estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje estamos no segundo vídeo do livro de 2 Samuel, ok? E leremos hoje os capítulos 4, 5 e 6, amém? Então vamos à leitura de 2 Samuel, capítulo 4. E quando o filho de Saul ouviu que Abner fora morto em Hebrom, suas mãos ficaram débeis e todos os israelitas ficaram perturbados. E o filho de Saul tinha 2 homens que eram capitães de bandos. O nome de um era Baaná e o nome do outro Recabe. Os filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, pois Beerote também era atribuída a Benjamim. E os Beerotitas fugiram para Gitaim e ali eram peregrinos até esse dia. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado do seu pé. Ele tinha 5 anos de idade quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel, e a sua babá o tomou e fugiu. E sucedeu que, enquanto ela se apressava para fugir, ele caiu e ficou aleijado. E o seu nome era Mefibosete. E os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, foram-se e chegaram por volta do calor do dia à casa de Isbosete, que estava deitada em uma cama ao meio-dia. E eles chegaram ali no meio da casa, como se tivessem recolhido o trigo, e o feriram debaixo da quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porquanto, quando entraram na casa, ele jazia no seu leito, no seu quarto, e o feriram e o mataram e o decapitaram, e tomaram a sua cabeça e se foram pela planície a noite toda. E trouxeram a cabeça de Isbosete até Davi em Hebrom e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, o filho de Saul, teu inimigo, que buscava a tua vida. E o Senhor vingou meu senhor, o rei, neste dia de Saul e da sua semente. E Davi respondeu a Recabe e Baaná, seu irmão, os filhos de Rimom, o Beerotita, e disse-lhes: Como vive o Senhor, que redimiu minha alma de toda adversidade, quando alguém me contou dizendo: Eis que Saul está morto, pensando ter trazido boas novas, eu o aprisionei e o matei em Ziclague, aquele que pensou que eu lhe daria uma recompensa pelas suas novas. Tanto mais quanto homens ímpios assassinaram uma pessoa reta dentro da sua própria casa sobre o seu leito. Não requererei eu, portanto, o seu sangue da vossa mão, e não vos removerei da terra? E Davi ordenou aos seus moços, e eles os mataram e cortaram as suas mãos e os seus pés e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Eles, porém, tomaram a cabeça de Isbosete e a enterraram no sepulcro de Abner em Hebrom. Segundo Samuel capítulo 5. Então vieram todas as tribos de Israel até Davi em Hebrom e falaram dizendo: Eis que somos o teu osso e a tua carne. Também em tempos passados, quando Saul era rei sobre nós, tu eras aquele que saías e entravas em Israel, e o Senhor te disse: Tu alimentarás Israel, meu povo, e tu serás um capitão sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel vinham até o rei em Hebrom, e o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor.
e eles ungiram Davi sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 40 anos. Em Hebrom ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E o rei e os seus homens foram para Jerusalém até os jebuseus, os habitantes da terra, que falaram a Davi dizendo: exceto se removeres os cegos e os aleijados, não entrarás aqui. Querendo dizer, Davi não pode entrar aqui. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi disse naquele dia: todo aquele que subir pelo canal e ferir os jebuseus e os aleijados e os cegos, que são odiados pela alma de Davi, será chefe e capitão. Pelo que disseram, os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Assim, Davi habitou no forte e o chamou de Cidade de Deus. E Davi edificou em torno desde Milo em direção ao interior. E Davi prosseguiu e tornou-se grande, e o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e árvores de cedro, e carpinteiros e pedreiros, e eles edificaram uma casa para Davi. E Davi percebeu que o Senhor o havia estabelecido rei sobre Israel, e que ele havia exaltado o seu reino por causa de Israel, seu povo. E Davi tomou para si mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois de chegar em Hebrom, e houve ainda filhos e filhas nascidos a Davi. E estes são os nomes daqueles que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabebe, e Natã e Salomão. Ibar também, e Eliusua, e Nefeg e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Todavia, quando os filisteus ouviram que eles haviam ungido Davi sobre rei de Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E Davi ouviu isto e desceu à fortaleza. Os filisteus também vieram e se espalharam no vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei até os filisteus, entregá-los-ás em minha mão? E o Senhor disse a Davi: sobe, pois sem dúvida entregarei os filisteus na tua mão. E Davi veio até Baal-Perazim, e Davi os feriu ali e disse: o Senhor irrompeu sobre os meus inimigos diante de mim, tal como a brecha de águas. Por isso ele chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E ali eles deixaram as suas imagens, e Davi e os seus homens as queimaram. E os filisteus subiram novamente e se espalharam no vale dos Refaíns. E quando Davi consultou o Senhor, ele disse: tu não subirás, mas fará um cerco por trás deles, e investe sobre eles contra as amoreiras. E será que quando ouvires o som de um mover sobre a copa das amoreiras, então te moverás, porquanto então o Senhor sairá adiante de ti para ferir o exército dos filisteus. E Davi assim o fez, como o Senhor lhe havia ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar em Gezer. Segundo Samuel capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Abalaim de Judá,
para fazer lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre uma carruagem nova e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram a carruagem nova. E eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. E Aiô seguiu adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos feitos de madeira de cipreste, também com harpas e saltérios e adufes, e com cornetas e com símbalos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro. E ali ele morreu junto à arca de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá. E ele chamou o nome do lugar Pérez Uzá até este dia. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como a arca do Senhor virá até mim? Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E contaram ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que pertence a ele por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilo. E assim sucedeu que, quando aqueles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, ele sacrificou bois e novilhos cevados. E Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força, e Davi estava cingido com um éfode de linho. Assim, Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com som de trombeta. E quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou através de uma janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor. E ela o desprezou no seu coração. E eles trouxeram para dentro a arca do Senhor e a colocaram no seu lugar, no meio do tabernáculo que Davi havia armado para ela. E Davi ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. E tão logo Davi tinha terminado de oferecer ofertas queimadas e ofertas de paz, ele abençoou o povo no nome do Senhor dos Exércitos. E ele repartiu entre todas as pessoas, até entre toda a multidão de Israel, tanto as mulheres quanto os homens, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Assim todo o povo partiu, cada qual para sua casa. Então Davi retornou para abençoar sua casa, e Mical, a filha de Saul, saiu para se encontrar com Davi e disse: quão glorioso foi hoje o rei de Israel, que se descobriu hoje aos olhos das criadas dos seus servos, como um dos vãos companheiros vergonhosamente se descobre a si mesmo. E Davi disse a Mical:
Foi diante do Senhor que me escolheu diante do teu pai e diante de toda a sua casa para me estabelecer como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto, eu quero me alegrar diante do Senhor. E ainda serei mais vil do que isso, e serei humilde à minha própria vista e das criadas das quais tu falaste, por elas serei tido em honra. Por isso Mical, a filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Amém? Bom, terminamos aí 3 capítulos da leitura do livro de 2 Samuel. Então vamos orar? Pai, muito obrigada, gratidão por todos esses dias maravilhosos, Pai. Gratidão, imensa gratidão a Ti por todo o conhecimento, toda a sabedoria e tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós podemos nos alegrar porque o Senhor é conosco todos os dias das nossas vidas, Senhor. E assim como Davi, nós queremos realmente nos alegrarmos, que o Senhor nos faça cada dia mais humildes, em agradecimento, em harmonia, em gratidão, um coração grato, porque a sua presença está entre nós, Pai. Davi ficou extasiado porque ele conseguiu trazer a sua presença para dentro da cidade e ali ele pôde oferecer as ofertas ao Senhor em sacrifício para que o Senhor se alegrasse também. E com isso ele ficou muito alegre, porque isso era um desejo do coração dele, que nós possamos ter este mesmo coração, um coração que quer agradar ao Senhor, bendizer ao Senhor, como diz o Salmo, que o louvor ao Senhor esteja constantemente na nossa boca e que esse louvor é nada mais do que falar as verdades sobre o Senhor, Pai. Muito obrigada por estar nos mostrando todas essas verdades acerca do seu caráter, acerca do que o Senhor é. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Que o Senhor, por favor, Pai, nos ajude com a nossa memória. Muitas vezes nós lemos e dali a pouco nós não conseguimos mais lembrar. E, Senhor, o Senhor é o dono de todas as nossas células. Todo o nosso corpo, o Senhor conhece, o Senhor fez cada um de nós. Então, Senhor, por favor, Pai, por favor, que o Senhor coloque em nós uma memória permanente, uma memória que fixa a leitura e guarda, Pai, e guarda esta leitura em nome do Senhor Jesus, que essa semente não seja roubada pelo inimigo, em nome do Senhor Jesus, amém? Que essa semente caia no solo fértil, que nós possamos guardar essa semente para que nós nos lembremos dela em o nome do Senhor Jesus. Pai, por favor, Senhor, abençoa as nossas memórias, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Abençoa a nossa leitura, nos encha da tua sabedoria e nos traz a revelação de tudo aquilo que nós lemos, Pai. Fala conosco, Senhor, nos fala todo o tempo, como o Senhor gosta de fazer em sonhos, falando mesmo dentro do nosso ser. Por favor, Senhor, nós precisamos estar em contato com o Senhor todos os dias, ouvindo e ouvindo a tua voz, Pai. Ouvindo e ouvindo a tua voz, Senhor. Muito obrigada, Deus, por mais este vídeo, por quem está nos acompanhando. Abençoa cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tá indo rápido, né? São capítulos menores, né? Então, nós nos vemos no próximo vídeo com o capítulo 7, 8 e 9 de
do segundo livro, tá? Deus abençoe, fiquem na paz.